Nós vamos começar uma aula de razão, só que antes de iniciar a razão, eu resolvi revisar com vocês simplificação. Talvez muitos de vocês já estudaram isso aqui lá no 6º ano, quando estudou fração, ou não, então, por via das dúvidas, eu resolvi estar revisando com vocês isso antes, tá? Simplificação de fração é você transformar uma fração maior em uma menor, transformar ela na forma irredutível. Então, para simplificar uma fração, você vai ter que pegar os dois números e dividir. Olha o exemplo da letra A aqui. Nós temos 2 quartos. 2 e 4 dá para dividir por 2. Então, é isso que a gente vai fazer, ó. Pega 2, divide por 2, 4 dividido por 2. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2 dá 2. Lembrando que o número que você dividiu de cima, você também tem que dividir o de baixo. Você não pode vir aqui dividir por 2 e aqui por 4. Tem que ser sempre pelo mesmo número. Então, 2 quartos é a mesma coisa que meio. Essa fração aqui, ela é irredutível, não tem como simplificar ela mais. Então, simplificar é isso. Pegar os dois números e dividir por um número, transformar numa fração irredutível. Letra B. 5 décimos. 10 dá para dividir por 2, mas 5 não dá. Então, nesse caso, não pode ser por 2. Aí, você vai observar, 5 e 10 dá para dividir por 5. Então, você vai dividir 5 por 5, que dá 1, e 10 dividido por 5, que dá 2. Então, 5 décimos é a mesma coisa que meio. Ah, professora, todo está dando meio, sempre vai ser meio? Não, foi coincidência dos números que eu coloquei aqui, dá meio, tá? Mas não necessariamente tem que dar meio. Letra C. 12 dividido por 24, ou 12 24avos, né? Que é como se lê uma fração dessa forma aqui. Então, o que eu tenho aqui? 12 e 24. Os dois números são par. Os dois dá para dividir por 2. Então, é isso que eu vou fazer, ó. 12 dividido por 2, deu 6. 24 dividido por 2, deu 12. 6 e 12 ainda não é uma fração irredutível. Tem como simplificar mais uma vez. Então, é o que a gente vai fazer. 6 dividido por 2 deu 3. 12 dividido por 2 deu 6. 3 e 6 ainda dá para simplificar de novo. Só que agora não dá mais por 2. Agora vai ser por 3. Ó. 3 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3 dá 2. Então, 12 24avos é a mesma coisa que meio. Observem a letra D aqui, ó. 3 quintos. 3 só dá para dividir por 3. 5 só dá para dividir por 5. Então, nesse caso, ela já é uma fração irredutível. Não tem como simplificar, não tem como reduzir ela. Então, 3 sobre 5 é uma fração irredutível. Não tem como simplificar. Você não pode vir aqui e dividir esse por 3 e esse por 5, porque tem que ser pelo mesmo número aqui, ó. Letra E. 16 sobre 4. Eu fiz essa aqui de duas formas e vou explicar as duas formas aqui para vocês, ó. 16 dá para dividir por 2, 4 dá para dividir por 2. Então, fiz a divisão aqui, ó, por 2. 16 dividido por 2 dá 8. 4 dividido por 2 deu 2. 8 e 2 dá para simplificar novamente, por 2 de novo. 8 dividido por 2 deu 4. 2 dividido por 2 deu 1. 4 sobre 1 é a mesma coisa que 4. O 1 embaixo não precisa a gente colocar. Então, deu 4. Ou, o que você poderia ter feito, ó? 16 e 4 dá para dividir por 4. Então, você poderia ter dividido direto aqui, ó, por 4 e por 4, que você já ia achar direto o resultado. Tá? Então, observa os dois números. Se você achar um número maior que dá para dividir os dois, pode fazer, você economiza tempo. Tá vendo que aqui, ó, a gente dividiu por 2, depois dividiu por 2, e aqui a gente já dividiu direto por 4 e já deu o mesmo resultado, ó. 4 sobre 1. Ah, professor, então quer dizer que aqui na letra C eu poderia ter feito isso também? Sim, poderia. Em vez de dividir por 2 e por 3, poderia ter dividido direto por 12. 12 dividido por 12 ia dar 1. 24 dividido por 12 ia dar 2. Então, se você observou que tem um número maior que você pode dividir direto e já dar o resultado, pode fazer isso, tá bom? Letra F. 20 40avos. Fiz das duas formas também. Aqui, ó. Dividir por 2.
que deu 10 e 20. Dividir por 2 de novo, deu 5 e 10. Dividir por 5, deu 1 sobre 2. Ou poderia ter feito direto aqui, dividindo por 20, ó. 20 dividido por 20, 1. 40 dividido por 20, 2. Mas se você não tem certeza, pode ir dividindo por 2, por 3, por 5, até chegar num número que não dá mais para simplificar, tá? Próximo exemplo aqui, ó, G. 6 nonos. 6 dá para dividir por 2, mas 9 não dá. Então, tem que dividir por 3, porque esses dois dá para dividir. 6 dividido por 3 deu 2. 9 dividido por 3 deu 3. Então, 2 terços. Então, simplificar é isso. E a gente vai precisar fazer muito isso aqui. Então, vamos aqui. O próximo conteúdo que a gente vai estudar é grandezas proporcionais. Vamos começar com razão. Razão é a divisão de um número por outro número. Então, eu fiz aqui alguns exemplos para vocês, para ver se vocês entendem melhor isso aqui. Primeiro exemplo. No treino de vôlei, a cada 10 saques, Cláudia acertou 9. Então, ela jogou 10 saques, ela acertou 9. Como que vai ficar a razão disso? Eu vou pegar o número de saques certo, que foi 9, e vou dividir pelo total de saques, que foi 10. Então, a razão entre os acertos e o total de saque é 9 décimos. Então, a cada 10 saques, ela acertou 9. Então, a razão é 9 décimos. Nesse caso aqui, ó, 9 sobre 10 não tem como simplificar. Se tivesse como, a gente iria simplificar, mas esse aqui não é possível. Exemplo 2. Em um concurso, 240 candidatos disputam 120 vagas. Então, aqui, ó, primeiro e segundo. Primeiro, o que que eu fiz? Eu dividi o número de candidato pelo número de vagas. Ou seja, 240 dividido por 120, que dá 2 sobre 1, que é a mesma coisa que 2. Ah, como que eu vou fazer isso aqui? Ou você arma divisão, ou você vai simplificando até chegar nesse número aqui, ó. 240 dividido por 20 é 2. Ou seja, há 2 candidatos para cada vaga. Se tem 120 vagas e 240 candidatos, tem mais candidato do que vaga. Então, há 2 candidatos para uma vaga. E se eu fizer o contrário? Se eu dividir o número de vagas pelo número de candidatos. 120 dividido por 240. Eu simplifiquei aqui, ó. Eu dividi direto por 120. Mas você poderia ir fazendo por 2, depois por outro número, até chegar nisso aqui, ó. 120 dividido por 120 dividido por 120 deu 1. 240 dividido por 120 deu 2. Então, meio. O número de vagas é metade do número de candidatos. Então, aqui, ó. O número de candidato é 2 vezes o número de vaga. E o número de vaga é a metade do número de candidatos. Então, razão é a divisão entre 2 números. Sempre é a divisão do primeiro pelo segundo. Então, aqui, eu coloquei esses 2 exemplos aqui, ó. Calcule a razão. Entre 5 e 6. Se está entre 5 e 6, é a divisão de 5 por 6. É sempre a divisão do primeiro pelo segundo. 5 sobre 6 não dá para simplificar, já está na forma irredutível. Então, a razão entre 5 e 6 é 5 sextos. Não tem mais nada para fazer aqui. Letra B. A razão de 8 e 10. Então, a razão de 8 e 10 é 8 sobre 10. Se tivesse ao contrário, 10 e 8, o 10 ia ficar em cima e o 8 embaixo. Então, é sempre a divisão do primeiro pelo segundo, tá? Então, 8 décimos dá para simplificar, ó. 8 dividido por 2 dá 4. 10 dividido por 2 dá 5. Então, a razão entre 8 e 10 é 4 quintos. Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Até mais.